Você é daquelas pessoas que adia, fica adiando o que tem que fazer? Não, eu faço daqui a 1 hora, eu faço para amanhã, eu faço para a semana seguinte? Calma, espera aí. Você está no lugar certo. Hoje a gente vai falar do tema de procrastinação. Fica com a gente. Pare de adiar o futuro, né? Isso é muito importante. Bem-vindos a Clique do Q8. Estou aqui com o Paulo Mercedes. Olá, Paulo. Tudo bem, galera? E aí, Paulo? Olha, eu confesso que eu sou um procrastinador, tá? E você? Quem E não o que é? é procrastinação? Quem não é? Quem não é, Paulo? Quem não é? E o que Bom, é procrastinação, eu vou Paulo? já te dar um exemplo já para começar a nossa conversa. Há quanto tempo que a gente está tentando gravar esse vídeo? A gente Parece queria que fazer esse isso tema no para a final do ano gente é um pouco passado. difícil, né? Um Aí, pouco não, a gente difícil. queria fazer isso no ano passado. Não, vamos fazer logo na primeira semana. Já estamos na segunda semana e paramos de procrastinar. Falamos Esse é um o, tempo em esse é o alguns tema. vídeos, falamos de 1000 outros temas de procrastinação. E o que é procrastinação, Paulo? Então, a procrastinação nada mais é do que você ficar adiando tarefas importantes. Ah, amanhã eu faço, depois eu faço. E agora apareceu, por exemplo, você tem um foco em uma coisa, né? Isso é muito comum. Aí, de repente, apareceu uma outra coisinha aqui, uma distração aqui, você, opa, peraí, eu vou fazer isso aqui primeiro, depois eu volto para o que interessa, né? E só que nisso, a gente fica perdendo tempo, que são as consequências da nossa procrastinação, né? Porque, assim, o que tem que entender, procrastinar é um pecado mortal? Não, todos somos procrastinadores. Acabamos de dar um exemplo aqui. Nós íamos fazer esse vídeo, gravar esse vídeo no final do ano passado, para meio que finalizar o ano já com uma ideia, né? Que isso é muito, muito, muito relevante, muito importante. A gente acabou adiando para esse ano. Agora, veja, procrastinamos uma semana, né? Era para entrar na semana passada, já estamos fazendo. Então, a gente não pode sair muito do que interessa. Focou, faz o que interessa, procura fazer o que você programou. Porque é muito comum você ficar adiando, você ficar postergando. Hoje não, amanhã eu faço, hoje não estou bem, etc. Vamos depois a gente faz. Então, assim, a consequência disso, o que é? Você vai perdendo tempo. Então, a gente está falando aqui de uma gravação de vídeo, mas pode ser qualquer outra coisa. Por exemplo, vou estudar para uma prova. A prova é semana que vem. Por que não começar agora? Não. Qual é a tendência que é comum no ser humano? Vamos adiando. Quando a gente vê, está na véspera da prova. Quando não, está no dia da prova. Eu tenho uma prova de noite, durante o dia eu vou ter que me virar para estudar. Porque chegou aquele momento que você tem que fazer o que deveria ter feito há uma semana da atrás. hora, né, Paulo? E aí o impacto a nota no estresse, você fica nervoso, aquele suador, aí você se sente mal. Puxa, por que eu não fiz? É sempre arrependimento, tem que ficar dando um jeitinho. E aí, às vezes, você domina aquele tema, no exemplo da prova, se você tivesse estudado, tivesse preparado, você tinha conseguido um resultado melhor, né, Paulo? Então é muito frustrante. Essa frustração, essa ansiedade, você se sente menor, que não pode fazer, muitas vezes é por conta da procrastinação, é de adiar as coisas. Então, esse vídeo é muito importante. Quem está assistindo para a gente, preste atenção, esse tema é muito relevante. E o Sérgio, e o detalhe, né, cara? Nesse mundo de distrações, né, de redes sociais, de telefone celular sempre à mão, de WhatsApp, mensagem chegando a todo momento, grupos de pessoas com temas dos mais diversos, né? A gente tem que focar, porque senão... Mas vamos falar disso. Aí, olha aí, ó. A importância de planejar. Isso aí. A importância de planejar. Isso é extremamente relevante, porque você tem um planejamento, né? Então você se organiza, né? Inclusive, né, Paulo? A gente falou de um vídeo, fizemos uma live nisso ano para falar de 2005 de planejamento. Então, a gente recentemente falou disso, de planejar, de se organizar para o futuro. Então, agora a gente está trazendo uma das armadilhas, que é procrastinar. Não, deixa para março, né, Paulo? Carnaval. Depois do carnaval a gente fala disso. Então, ter disciplina, definir quais são as prioridades e planejar. E não se distrair, né, Paulo? Acho que aqui dá uma ideia que vai tentar trazer um resumo, né? Chamar a atenção na cidade de, pensar, dar um direcionamento, dar uma organizada. E o que é mais importante neste slide aqui que a gente está trazendo?
que é a importância do planejamento? Foco. Exatamente. E cuidado, isso aqui é uma armadilha. De novo, a gente sempre fala nas nossas gravações, eu gosto. Não vai, Maria vai com as outras. Mas não tem ninguém planejando. Todo mundo faz isso. Esse vídeo de você é um tema idiota que vocês estão trazendo. Todo mundo deixa para a última hora. Brasileiro, acho que todo mundo já escutou isso, né? Brasileiro deixa para cima da hora. Se vira nos 30. Virou uma marca, um jeitinho, virou. E aí, quando você copia, primeiro, né? Quando você não vai atrás dos outros, aí você copia o que os outros fazem, que você acha que é mais fácil, perde a identidade. Então, você deixa de ter sua marca própria, porque você começa a copiar, e o teu próprio caminho, né, Paulo? Às vezes você pensou em algum momento fazer diferente, não, mas porque todo mundo faz, aí, de novo, você fica adiando, porque você acha que o caminho mais fácil é fazer o que todo mundo faz. E, assim, nem tudo que o coleguinha faz se adequa à nossa realidade, né? Então, por isso que é importante você seguir um caminho, seguir uma coisa que fique mais confortável, né? Então, se de repente, um exemplo simples, às vezes tem gente mais produtiva na parte da manhã e tem pessoas mais produtivas na parte da tarde. Não, mas eu acordo todo dia muito cedo, que eu faço tal. Mas só que a tua parte produtiva é mais tarde. E aí, adianta só copiar? Não adianta, você pode adequar as coisas. Mas tem que buscar um caminho certo, focar, né, para poder a coisa evoluir. Um outro exemplo, Paulo, que eu queria trazer é essa questão de todo mundo falar mal de um professor. Aí você fala do mal do professor ou do seu chefe, e aí você tem uma tendência de tudo que ele pede, seja um trabalho, uma atividade, você, vou fazer o que os outros fazem, porque todo mundo fala mal. Todo mundo, ele não olha o trabalho, ele é muito chato. Então você entra numa linha de baixar a guarda. E ao contrário, gente, é um trabalho de escola, é um trabalho, é uma atividade, é um projeto, você tem sempre que se dedicar, sempre fazer o seu melhor, sempre cumprir os prazos daquele projeto, daquele cronograma de estudo, daquele cronograma de entrega de um projeto. Não caia nessa armadilha, porque todo mundo deixa para cima da hora, e se justifica porque o chefe é chato, o professor é chato, porque ele não se expressa bem, seja lá qual o problema, você usa isso como uma desculpa para entregar em cima da hora, para não fazer bem feito e para não dar o máximo. Exatamente. É assim, a gente já falou isso em outras ocasiões, né? E só repetindo, cada ser é único. Então, tentem cada um criar o seu próprio caminho. Lógico, evidente, vamos copiar os bons exemplos, vamos usar a mentoria, os nossos mentores. Nós também temos esse trabalho de mentoria, que o Sérgio muito bem faz. Então, assim, tudo é uma questão da gente construir o nosso caminho, né? Paulo, e essa imagem, volta só um pouquinho, essa imagem para mim foi muito bacana. Bem parece poderosa. Que você, quando pensa diferente, faz alguma coisa, tá todo mundo te olhando, né? Parece que você se sente fora do contexto, né? Essa imagem para mim é muito importante. Então, não adiem e pensem bem antes de só fazer o que os outros fazem. E o nosso próximo slide é justamente a questão do foco, né? Que é a base de tudo. Exatamente. Aí tem vários métodos, né? A gente já falou deles, mas eu gosto muito de listar as metas, eu gosto de dar uma organizada, assim, né? Aí, no meu bloco de notas, eu, às vezes gravo também, tem várias formas de você definir umas metas, né? Fazer por fazer, entrar numa semana sem saber o que vai fazer, a tendência de adiar, deixa para a próxima semana, para o próximo mês. Você cai mais fácil nessa armadilha. Eu sou um procrastinador, se eu não me controlo, eu sou um procrastinador nato, né? Como você falou, né, Paulo? Todo mundo mas não pode deixar isso te dominar. E organizar por prioridade, né? E às vezes você vai mudando essas prioridades, mas é importante seguir uma linha, né? Não mudar o tempo todo, né? E aí cada um fica à vontade de fazer a forma que, né, acha mais conveniente. A gente traz uma dica prática que é usar post-it, lembrete no celular, bloco de notas, bota despertador, vai lá na tua agenda do teu celular, coloca lá as prioridades do dia, tenta elencar com cores, lista de tarefas e bota cores, define o amarelo, o vermelho, vai definindo o que é mais prioritário, o que não é, definição por cor, porque aí até o visual fica melhor, para a gente entender o que é prioridade 1, 2 e 3, e assim vamos seguindo. E aqui a gente tem uma dica, se vocês olharem no nosso blog, no nosso Instagram, a gente traz esse método, né, que é o método antigo, né, o método Pomodoro, que eu acho muito interessante para quem não quer ficar, Paulo,
Quer dizer, então, que eu tenho que ficar 2, 3 horas em cima do negócio? Tem uma tarefa muito grande para fazer, e aí acabo perdendo, acontece uma outra coisa. Então, esse método é muito importante porque ele divide em pedaços. E aí ele tem uma pausa. Então, você faz, pausa, faz. Então, isso eu acho bem interessante. A gente queria trazer essa dica, né, Paulo? Eu comecei Sim. a usar esse método, e é muito interessante, ajuda bastante. É bem produtivo. Bem produtivo. Realmente, isso é bem importante. E como E a aí gente meio fala, que a gente né? já antecipou, né, Paulo? Esse daí. É. Quebrar a tarefa, tanto é que a gente trouxe um método, quebrar grandes tarefas em partes menores, né? Sim. É aquela história, né, da gente criar metas alcançáveis, mas metas que nos desafiem, né? Porque não adianta também fazer metas muito pequenas, muito, né, pouco Senão desafiadoras. fica chato, né? Senão fica chato. Não fica muito fácil, né, para você alcançar. E E ali parece que você demora muito, né? Vai ficar demorando então muito. você acaba ficando se enganando ali que você está evoluindo e tal. Crie metas desafiadoras, nada de metas impossíveis, né? Até para quem não está acostumado a trabalhar dessa forma, começa com as E olha metas. o post-it aí, Paulo. Aí não falta Exatamente. post-it, né? Já Começa com post-it essas aí. metas. Se a tarefa é muito grande, quebre em pedaços menores para poder ir cada pedaço aquele que você vai fazendo, coloca lá no post-it, dá um ok, dá um tiquezinho que você conseguiu, e assim vai criando as etapas, e a cada momento que você fizer um pedaço dessa tarefa, que você cumpriu uma meta que você pré-determinou, comemore, celebre, porque isso é importante até para a nossa mente, porque você vai se sentindo produtivo, aquilo vai se incentivando para que você vá fazendo... Paulo, o grande exemplo disso, o grande exemplo é quando a gente começa um ano letivo na escola e o nosso objetivo é passar de ano com boas notas. Você não organiza, aí você tem as provas, tem os projetos, tem a frequência. Por que não organizar? Você vai pensar no ano letivo de uma maneira mais organizada. Quando estão as provas, quando tem os feriados, quando eu vou precisar estudar mais, quando eu vou precisar... Qual o período de estudos? Qual o período de estudos? Quando normalmente tem trabalhos? Como é que você vai se organizar pelos trabalhos? Quais são os seus objetivos de nota? Por que não organizar e pensar mais do que simplesmente deixa a vida me levar? Vai fazendo, tem a prova, não sabe o cronograma, tudo é uma surpresa, aí você vai tomando um susto, o coração vai pulando. Não precisa. Deixar a véspera da prova e o dia da prova para aquela revisão final, alguns pontos, e só para dar uma memorizada, mas a construção do entendimento para você chegar na prova com capacidade de ter boas notas, isso você vai adquirindo ao longo da semana. Aí você mira numa nota 6, 7, se você tivesse organizado, você podia estar em 7, 8, mais tranquilo, mais estruturado, aproveitar, fazer outras coisas, combinar. E isso a gente só tem a ganhar, né? Com a organização. Só tem a ganhar. E as celebrações, né? A gente falou um pouquinho, né? Mas ela comemora, mas tem que sair para algum lugar, gastar. Não necessariamente. Não necessariamente. É fazer uma coisa diferente, é ir num lugar diferente, é conversar com uma pessoa, é comprar um pequeno mimo para você, uma coisa pequenininha. Cuidado com os gastos excessivos. Cuidado com os gastos. Mas, assim, pensar, refletir, poxa, se valorizar, puxa, consegui aquela nota, consegui entregar aquela atividade, vou entregar um bom projeto no meu trabalho, puxa, tive uma boa avaliação. Você tem que celebrar, tem que ter bons pensamentos, escutar uma música que você gosta, rever um vídeo, uma foto. Assim, cada um tem o seu jeito, não tem uma fórmula, né? Mas tem que reconhecer seu esforço, tem que fazer as pequenas celebrações. Não, eu vou comemorar só quando eu passar de ano, só quando eu conseguir emprego. Poxa. E são as pequenas coisas que vão dando sentido, né, para aquele teu esforço, né? Às vezes, o simples fato de você, hoje eu vou tirar a noite aqui, não vou estudar, vou tirar a noite para ver um filme, para ouvir uma boa música e tal. É isso, são as pequenas celebrações. E aqui está o perigo, né? É mais uma dica. Como organizar o tempo, e o Paulo já falou disso lá no início, né, Paulo? O perigo das redes sociais. Não que você deixe, ninguém está falando isso. A gente está aqui falando de conciliar, de ter um equilíbrio mínimo entre redes sociais, divertimento, conhecimento, socializar, conversar, com as coisas que você tem que fazer, porque você estabeleceu nas suas metas, nos seus objetivos. Sérgio, e assim, né?
a gente fala o perigo das redes sociais e aí tem que fazer uma leitura correta do tema, né? Porque, lógico, né, a gente tem lá um vídeo que a gente já gravou falando sobre networking, como montar um networking efetivo, né? Para não procurar as pessoas só quando a gente tem interesse. Então, é a base do relacionamento que cria um bom networking. Então, assim, as redes sociais, elas podem ser usadas para essa finalidade, de um bom network, de repente, de pesquisa, de troca de ideias, uma série de coisas. O que não pode é se perder e viver em redes sociais com um monte de coisas que você só perde tempo, não vai te levar a nada, e largar as coisas importantes, né? Porque a parte importante, como a gente já falou, que é muito fácil a gente procrastinar, então a gente vai largar o que é importante, o estudo, as tarefas do trabalho, etc., para ficar pendurado numa rede social. Então, tem que ter o equilíbrio. Tudo na vida é equilíbrio. Se você achar um bom equilíbrio, dá para você fazer tudo. Estudar, trabalhar e também ter relação nas redes sociais. Eu escuto muito isso, Paulo. Não tenho tempo, não dá para conciliar. Quando você conversa mais com as pessoas, elas adiam o que é importante em prol de uma rede social, acha que 3, 4 horas é um bom tempo. Gente, vamos equilibrar, vamos usar o bom senso. Reflitam, por favor. O Paulo, coloca no papel, né? Você fez uma conta, né, Paulo? A cada 15 minutos que você dedica à leitura, ao estudo, quanto isso significa na semana, quanto significa no mês, quanto significa no ano, quantas coisas de verdade você aprendeu e pode aplicar no trabalho, no teu conhecimento, que vão te dar um retorno, e ao contrário de quantas horas aquelas coisas superficiais, o que aquilo trouxe de retorno de conhecimento, como isso afetou a sua vida, né? A gente já até aconselhou isso, né, para você mesmo em mentorias, né? A pessoa fala, eu não tenho tempo para nada, etc. Mas coloca no papel e meio que vai mapeando o teu dia. Acordei, tomei café, levantei, tomei banho, saí para o trabalho, para a escola, etc. Fiquei X horas nas redes sociais, fiquei X horas num grupo de amigos e fiquei assim, assado. Vai colocando tudo aquilo no papel e depois faz uma análise no final de uma semana. Quanto tempo que você dedicou às tarefas, o que foi importante e quanto tempo você perdeu com coisas que acabaram prejudicando as coisas mais importantes. É aquela questão da prioridade, né? A gente tem a prioridade para as coisas que tem que realmente ter a preocupação. E aqui, então, né, Paulo, a gente as dicas extras. Uma coisa importante que eu queria comentar aqui dos recursos gratuitos. Né? Tem muita coisa bacana, só que às vezes você tem que gastar um tempo selecionando isso, né, Paulo? Porque a gente sempre fala, tem cursos, tem artigos, tem podcasts, tem blog, vai lá na Clique do Q8, dá uma lida nos artigos que tem no nosso blog, só que muitas vezes você tem que se organizar para isso, porque é tanta coisa, é tanta informação de tudo quanto é lado, às vezes causa frustração e você desiste, você vai procrastinar, você deixa, não, depois eu vejo isso. Comunicação, não, puxa vida, eu preciso melhorar minha comunicação, tem blog, tem podcast, aí você começa a ver tanta coisa, não, deixa para depois, não. Por isso que é importante. Às vezes você tem que ter um tempo para selecionar os conteúdos, marcar os conteúdos, para você ler. Então, os recursos, você tem que se organizar para utilizá-los, escolher os melhores recursos, entendeu? Agora, uma dica importante, né, Sérgio? Quem quiser nos acompanhar, né, inscrever-se aqui no canal, compartilhar com os amigos, podem ter certeza que só irão encontrar conteúdo de muita qualidade. Tudo feito com muito cuidado, tudo muito focado no desenvolvimento pessoal, no desenvolvimento de soft skills, dicas de como melhorar relacionamento, a questão interpessoal, a questão da negociação, da comunicação eficaz, tudo isso a gente trata dos nossos canais. Então, assim, está meio perdido sem saber por onde começar? Começa com a Clique do Q8, se transforme num clicker, venha com a gente, vai lá no nosso canal, vá no nosso blog. O nosso blog está aqui passando aqui o endereço aqui embaixo, vá lá no nosso blog, tem vários resumos de livros importantes, informações relevantes, tem matérias, tem de tudo. Então, tudo muito voltado para o nosso desenvolvimento. E aí, a gente falou das mentorias, das parcerias, a rede de relacionamento, criar uma rede de relacionamento onde você possa pedir ajuda, trocar ideias,
né? E ter um ambiente de estudo, isso é importante, né? Uma dica extra. Às vezes, na sua casa, às vezes muito pequena, não dá, mas um cantinho, um horário. Olha, naquele horário, naquele cantinho, às vezes você tem que avisar as pessoas que estão na casa, né? Olha, naquele horário eu estou ali com o meu celular, fazendo as minhas anotações, consultando os materiais. Às vezes eu estou colocando um conteúdo pela televisão, pelo celular, né? Estou acessando um material. Então, se organiza nesse sentido também do ambiente dentro da sua casa ou é na escola, né? Se organiza. Sim, isso é bem importante também. Bom, a conclusão que está na sua mão. E cuidado, gente, com a procrastinação. Cuidado. Ela é uma armadilha perigosa, ela é uma adversária, ela está sempre do seu lado, ela está sempre te olhando, né, Paulo? Ela está sempre disposta a te abraçar e te levar para uma outra direção. Nós já falamos em vídeos, né, que o nosso cérebro é assim, se ele percebe, né, que é uma máquina extraordinária, né? Se ele percebe que você vai fazer mais esforço, né, para determinadas tarefas, de repente fazer um exercício físico, fazer um trabalho manual ou intelectual que estuda, que você vai gastar mais energia naquilo, qual é a tendência do nosso cérebro? É tentar te tirar dessa zona de atrito, porque sabe que vai gastar energia, porque a ideia é sempre economizar energia. E aí te traz para a chamada zona de conforto, que é aquela zona de conforto onde a procrastinação é uma amiga fiel, anda de braços dados, né? E se você não tomar cuidado, você vai acabar não fazendo o que importa, o que interessa, vai se transformando num procrastinador nato, e aí a sua vida fica meio paralisada. Então, tomar muito cuidado com isso. Paulo, posso mostrar o nosso blog? O pessoal dá uma olhadinha? Deve. Opa. Importante. Vocês vão ver aqui que estão o nosso blog. Para de adiar o futuro, transforma a vida agora. Olha a cara da nossa amiga, ó. Tanta coisa para fazer e ela está com o mundo da lua, né? Está pensando o que ela não vai fazer. E achando justificativa, né? Para não ler, para não estudar, né? Mas tem umas coisas tão legais acontecendo na rede social. Tanta gente deve estar vendo agora e eu aqui estudando, tendo que fazer alguma coisa, né? Pois é. Então, a gente fala, né, Paulo, exatamente o que é procrastinar. Está tudo aqui, gente. Recados, não é um texto extenso, é um texto mais direto, objetivo. Sempre nossa intenção é dar uma dica. Então, como o Paulo falou, acho que, Paulo, você foi certeiro. Está com dúvida, quer saber mais? Primeira coisa, vai na Clique. Vai lá no nosso blog e começa por lá, entendeu? E aqui, relacionado, tem vários outros temas, né? Tem os vídeos e tem vários outros temas que são relevantes, vão fazer muita diferença na sua carreira, mas também na vida pessoal também. O nosso endereço está passando aí embaixo, nosso endereço do blog. Curtam, compartilhem esse conteúdo, indiquem isso para amigos, para familiares, para o pessoal da escola, da faculdade. Nós aqui sempre tentamos trazer conteúdo relevante, de qualidade, e sempre visando o desenvolvimento pessoal e o desenvolvimento profissional e intelectual de todos nós. É isso. Clique Eduque 8, transformando vidas através da educação. Venha Muito ser um... bom, gente. É isso aí. Força, vamos em frente. Um abraço.